Então vamos nos preparando para iniciarmos o nosso evangelho de hoje. Nós vamos fazer a nossa abertura. Então vamos nos preparar para efetuar mais um evangelho e recebermos, as orientações dos nossos mentores, dos mentores desta casa tão querida, para que a gente possa superar as nossas dificuldades e alcançarmos os objetivos dessa nossa existência. Então vamos nos desligar de todos os problemas, de todas as preocupações, as dificuldades que nos afligiram até o momento. Vamos nos sentando confortavelmente, descruzando braços, pernas. Fechemos os nossos olhos, serenemos o nosso espírito, os nossos pensamentos, o nosso coração e vamos nos elevar até o Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, nos sintonizando plenamente com a espiritualidade superior. Vamos cumprimentar e pedir muita luz, sabedoria e proteção a todas as fraternidades que aqui já se encontram, em especial a Maria de Nazaré, a Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes de cura do plano espiritual, índios, caboclos e pretos velhos, Itaporã e Brogotá, aos quais pedimos que efetuem a necessária limpeza e energização de toda a nossa casa, para que este evangelho, para que os trabalhos se realizem da melhor forma. Então essa energização e essa limpeza começa pela portaria, pelo corredor, passa por esta sala, pela sala de passe e cromoterapia, farmácia, centro cirúrgico, colocando um anjo de luz em cada maca. E que esta luz e proteção se estenda aos vossos lares e recordemos as palavras de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Evangelho de Mateus. E unidos em um só coração, certos da presença de Jesus, pedimos licença para iniciarmos juntos o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Mahatma Gandhi disse: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar as bem-aventuranças, né? E o que significa essa expressão, bem-aventurados, né, que Jesus utilizou? Bem-aventurados significa felizes, mas não felizes do plano material, né? Felizes sob o aspecto espiritual. Então, Jesus colocou algumas ações humanas, que são as bem-aventuranças, e correlacionou com recompensas divinas. Então, como a nossa irmã Roberta conversou com vocês na semana passada, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Como a Cássia colocou, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os brandos e os pacíficos herdarão a terra. Os que têm fome de sede e de justiça serão fartos. Os misericordiosos terão misericórdia.
Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por amor e justiça, deles é o reino dos céus. E o tema de hoje, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós vamos começar a estudar as passagens do Evangelho, né, deste capítulo. Aí eu começo perguntando para vocês, qual que seria o símbolo da pureza no nosso planeta? Já que nós temos um planeta que não é habitado por espíritos puros, né? Então, qual seria o símbolo da pureza? Então, nós vamos estudar agora a passagem que Jesus fala: deixem que venham a mim as criancinhas. E eu vou ler um trecho do Evangelho para vocês. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, a infância é o símbolo da pureza no nosso planeta, no nosso mundo de provas e expiações. E a pureza, ela é inseparável da simplicidade, da humildade, e ela exclui todo o orgulho, o egoísmo. E se a gente for analisar do ponto de vista espiritual, essa comparação de Jesus, ela seria injusta, né? Pois a criança é um espírito antigo e ao renascer, ela traz todas as suas imperfeições. Então, somente um espírito que atingiu a perfeição, ele poderia ser o modelo da verdadeira pureza. Mas esta comparação de Jesus, ela seria exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança ainda não pode manifestar nenhuma tendência para o mal. Então ela nos apresenta, oferece aquela imagem de candura. Então, entendendo esse ensinamento, o reino de Deus não é definitivamente para as crianças, mas sim para aqueles que se assemelham às crianças, né? E eu pergunto, por que o espírito de uma criança não se apresenta desde o nascimento tal como ele é? Tudo é perfeição, né? Tudo é sabedoria de Deus. A criança, ela necessita de cuidados. Então, a ternura materna, ela aumenta diante da fragilidade da criança, da ingenuidade da criança. Aí eu pergunto, será que essa mãezinha teria o mesmo devotamento, a mesma ternura, se ela visse nessa criança os pensamentos de um adulto? Como que reagiria essa mãe diante, né, do reconhecimento de um algoz ou de uma vítima do passado? Então, o esquecimento do passado é uma bênção divina. E o espírito, ao reencarnar, ele vai encontrar um novo ponto de partida sem a lembrança do passado. Então, ao renascer, o processo da reencarnação envolve uma perturbação. Então, ao renascer, essa criança ela vai retornando com as suas ideias gradualmente, acompanhando o desenvolvimento do corpo físico, assim como a sua inteligência é proporcional à fragilidade deste corpo. Então, nós temos que refletir o seguinte, que durante os primeiros anos de vida desse espírito, esse espírito ele é verdadeiramente uma criança. Pois as ideias, né,
que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram. Enquanto seus instintos estão adormecidos, o espírito ele é mais dócil e por isso ele fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil assim a tarefa dos pais. Por isso, quem tem criança em casa, os papais, as mamães, não deixem de fazer o evangelho no lar com elas. Existe uma literatura apropriada e é muito importante porque não temos melhor herança, né, para deixarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, do que os ensinamentos de Jesus. E o evangelho no lar é uma grande oportunidade. Seriam colocadas sementinhas no coraçãozinho delas e essas sementes certamente um dia germinarão. E quando, vocês podem me perguntar, quando que iniciamos o evangelho no lar com uma criança? Desde a gestação, né? Então as mamães, as futuras mamães, se preparem, porque o espírito ajuda muito o espírito no processo da reencarnação, nos lares onde é feito o evangelho. Então o espírito, ele se reveste por algum tempo da roupagem da inocência. E Jesus, sabendo dessa verdade, ele toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Então agora a gente vai para o segundo ensinamento, que também eu começo com uma pergunta. Será que essa pureza, que é simbolizada pela inocência da criança, ela está representada apenas nas ações que nós praticamos? O que vocês acham? Então vamos ler um trecho aqui do Evangelho. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Evangelho de Mateus. Então, o que representa nesse texto de Jesus, nessas palavras de Jesus, o adultério? Não seria apenas o adultério em si, mas Jesus está designando o mal, o pecado, entre aspas, né? Qualquer pensamento mal. Então, a verdadeira pureza, ela não está somente nos nossos atos, ela também está no pensamento. Porquanto aquele que tem um pensamento, um coração puro, ele nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo por pensamento. Então, o pensamento é um sinal de impureza. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Então, os espíritos colocam assim, que em resumo, né, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há o progresso em vias de realizar-se. Mas naquele, finalmente, que pensa no mal e que se compraz neste pensamento mal, ainda o mal existe na plenitude da sua força. E eles concluem dizendo que o trabalho já está feito, nos outros está por fazer-se. Então Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E esse ensinamento de Jesus nos faz refletir no orar e vigiar os pensamentos, né? E aí nós vamos para a próxima pergunta, né? Basta apenas ter aparência de pureza? Porque existe todo aquele verniz social em que as pessoas aparentemente são boas,
aparentemente não praticam más ações, mas nós acabamos de aprender que as más ações, né, a pureza não está representada apenas nas ações, ela também está representada nos nossos pensamentos. Então Jesus vai nos ensinar agora a respeito da verdadeira pureza. Então nós vamos ler a passagem das mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus respondeu: por que vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Então os fariseus, eles estavam muito longe de se preocupar com os verdadeiros mandamentos de Deus. Eles eram movidos pelo orgulho, eles davam mais valor para as aparências, para as práticas exteriores, os atos, e eles não conseguiam praticar aquilo que eles pregavam. Então Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. E os judeus se escandalizaram. E Pedro, o apóstolo Pedro, pediu para Jesus: explique melhor, Jesus, o que você acabou de dizer. E Jesus disse: tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso. Porém, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. E estas são as que fazem o homem impuro. E ele coloca o seguinte: vocês, fariseus, tenham grande cuidado de limpar o exterior do copo, o exterior do prato, mas o interior de seus corações está cheio de vícios e maldades. E ele questiona: aquele que fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Né, se referindo a Deus. Então, esse ensinamento nos mostra que adianta, né, ter a aparência de bom e não ter bons sentimentos, não praticar boas ações. Então, não basta apenas ter a aparência de pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza de coração. Então, este ensinamento nos faz pensar a respeito do autoconhecimento, né? Então, nós temos que nos conhecer melhor, porque todo mundo acha que é bonzinho, né? Ninguém se acha mal, ruim, todo mundo se acha bonzinho, mas basta alguém pisar no nosso calo, ou alguém pisar no calo do nosso ente querido, a gente se transforma. Então a gente precisa se conhecer melhor, porque nós estamos muito distantes da perfeição. Então é preciso buscar dentro de nós aquilo que causa mal para nós mesmos e para o próximo, né? Então isso aqui nos remete ao autoconhecimento. E os judeus, eles desprezavam os verdadeiros mandamentos de Deus. Eles se pegavam à prática das demonstrações exteriores, ou seja, para eles era muito mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. E é interessante que a gente viu, né, na lição do pensamento do adultério, que o pensamento vem do coração. Nessa lição a gente aprende que as palavras, elas vêm do coração. E tem um questionamento no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual seria a sede da alma? E os espíritos respondem que ela não estaria localizada em um lugar particular no corpo físico, mas que durante a vida ela agiria mais especialmente nos órgãos do pensamento e do sentimento. Então agora a gente começa a entender por que as palavras, os pensamentos, eles vêm do coração. E esse ensinamento também nos faz refletir sobre outro assunto. A lei de Deus, ela é uma só.
Então, todas as distorções, os acréscimos e desvios, eles são fruto da imprevidência e da ignorância dos homens. E Jesus complementa: são as plantas que o meu Pai não plantou, né? E que o tempo e o progresso se encarregarão de arrancar. Então, toda a religião, ela deve conduzir o homem a Deus. Então, no nosso estágio de evolução, as religiões servem para que a gente possa se conectar ao Pai. Só que o homem só chega ao Criador quando ele se torna perfeito. Então, a religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo, né? Que nem Jesus disse: o tempo e o progresso se encarregarão de arrancar. Então, no futuro, o amor será a única e verdadeira religião, pois nós vamos perceber que é o amor que nos une ao Pai. E agora nós vamos para mais um ensinamento, que é o do escândalo. Alguém tem alguma dúvida? Não? Está todo mundo tranquilo? Então, tá bom. Escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Porque é necessário que eles aconteçam, disse Jesus. Mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha, né? Então, o que representa o escândalo aqui nesse ensinamento? O escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Então, toda má ação praticada de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. E Jesus afirma que os sofrimentos são necessários neste mundo de provas e expiações, onde há um predomínio do mal. E que conviver com o mal seria, ao mesmo tempo, serviria de castigo ou aprendizado, né, uma palavra melhor que castigo, para uns, e prova para outros. Então, este mal, ele resulta das imperfeições humanas, mas os homens não devem praticá-lo, pois serão as primeiras vítimas deste mal. Então, quando nós praticamos o mal, nós estamos fazendo mal primeiramente a nós. E Jesus complementa: se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem bem longe de vocês. Então, esta afirmativa enérgica, de Jesus não pode ser levada ao pé da letra, né? Ela significa que cada um deve destruir em si mesmo a causa do escândalo, ou seja, a prática do mal. Então, muitas pessoas, elas evitam os escândalos e fazem de tudo para que as suas maldades não sejam descobertas. Mas é necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. E Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender. O que Jesus está querendo dizer aqui? É uma coisa que a gente escuta muito aqui na casa. É a famosa reforma íntima. Jesus não quer que a gente arranque o olho e jogue longe. Jesus não quer que a gente corte o nosso pé ou a nossa mão. Será para um homem melhor ter sua mão cortada do que esta mão lhe servir de instrumento para praticar uma má ação? Será melhor ele ser privado da visão do que seus olhos servirem para despertar maus pensamentos, né? Então, Jesus está se referindo à reforma íntima. Então, primeiro, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Depois, nós temos que nos conhecer melhor, né? Sabermos reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós sentimos raiva, medo. Só que nós temos que combater esta raiva, combater esse medo, não deixar ele crescer, né? E a gente tem que ir em busca deste aperfeiçoamento através da reforma íntima. Só que a gente não consegue reformar sem conhecer,
né? A gente tem que saber por onde começar, a gente tem que se conhecer melhor. E neste capítulo, nós temos várias instruções dos espíritos. E eu escolhi a instrução do espírito Jean-Marie Baptiste Vianney, que ele era um sacerdote e bem na realidade ele foi evocado, né? Foi uma comunicação por evocação em favor de uma pessoa cega, em Paris, em 1863. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então ele diz: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Seu olho não será motivo de escândalo nem de queda. E ele fala: meus bons amigos, acreditem em mim, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, que faz com que a alma se eleve a Deus, enquanto a vista é o anjo tenebroso que conduz à morte, fazendo com que a alma se perca. E ele consola a moça, ele fala: seja corajosa, confie em Deus. Se eu lhe dissesse que seus olhos abririam, como ficaria feliz? Mas quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição? Então ele coloca ainda que quando uma aflição não é uma consequência dos atos da vida presente, é preciso buscar uma causa em uma vida anterior. Então ele coloca que nós sempre somos corrigidos naquilo em que nós erramos. Então, se alguém está aflito com a perda da visão, é porque esta lhe foi a causa de queda. E ele coloca também, ela mesma antes de reencarnar pode ter escolhido esta prova, aplicando as palavras de Jesus. Se o olho é motivo de escândalo, arranque-o. Mas eu escolhi essa instrução porque essa instrução ela nos faz refletir profundamente, não a respeito da cegueira dos olhos da carne, do corpo físico, mas ela faz com que a gente reflita a respeito da cegueira espiritual. Então, o que seria a cegueira espiritual? A cegueira espiritual seria a verdadeira cegueira. É a cegueira que é imposta pelo orgulho, a cegueira imposta pelos preconceitos, pela maledicência, a cegueira imposta pelo consumismo, a cegueira imposta pela inversão de valores, a cegueira imposta pela correria do nosso dia a dia, né? Aquela correria que faz com que a gente não tenha uma percepção de nós mesmos, né? Uma correria que faz com que a gente não perceba, né, aqueles que convivem bem próximos de nós. É uma correria que a gente fica realmente cego. Aí eu venho refletir com vocês. Aí veio a pandemia. E o que essa pandemia fez? Essa pandemia, ela nos pausou, né? Ela nos pausou para uma autorreflexão. Ela nos pausou para que a gente tivesse uma percepção do outro. Ela nos pausou para que nós observássemos o nosso planeta que estava pedindo socorro e ainda pede. Ela nos pausou para que a gente percebesse que nós estamos todos conectados uns aos outros, que nós estamos conectados com todos os reinos da natureza. Essa pandemia, ela nos pausou para que a gente se conscientizasse que nós fazemos parte de uma grande família universal. E Jesus, ele queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos ensinar a amar incondicionalmente, mas nós não aprendemos ainda. Só que vamos fazer uma outra reflexão. O nosso planeta,
ele está se transformando, ele está deixando de ser um mundo de provas e expiações, e ele está se transformando num mundo de regeneração, e nós estamos em plena transição. E este é o momento de nós retirarmos as nossas vendas e seguirmos com Jesus, o nosso guia espiritual, a verdade, o caminho e a vida. E eu diria para vocês que esse é o nosso último chamado, né? Por quê? Quem que vai herdar a terra? Essa terra regenerada? Os mansos e os pacíficos. Então este é o nosso momento, né? De seguirmos com Jesus, porque Jesus ele nos faz um convite à transformação. Ele nos prometeu um consolador, e o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E o Espiritismo não chama assim as crianças, mas sim aos homens de boa vontade. E eu convido vocês a refletir mais uma vez. O que é ter boa vontade? Nós temos que ter boa vontade, primeiramente com nós, né? Nós temos que nos autoconhecer, nós temos que praticar a reforma íntima, o escândalo, como explicou Jesus. Vamos arrancar, né, aquilo que nos faz mal, aquilo que faz mal para os outros. Ter boa vontade para com os outros. Fazer a caridade, que é colocar em prática o amor que Jesus veio nos ensinar. Vamos ter boa vontade na construção de um mundo melhor. Então Jesus foi e é um farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens, né? E os homens de boa vontade, quem são? São os trabalhadores da última hora, ajudando em nome de Jesus aqueles que anseiam pela bênção da visão, a fim de enxergar. Então eu vou ler para vocês um trechinho do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Ele fala sobre a pureza de coração. A pureza de coração está ligada à alma que optou por seguir Jesus Cristo, acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai, com luzes refletoras do caminho que a levará ao alto. E estas palavras do Dr. Bezerra de Menezes nos fazem refletir que nós somos espíritos imperfeitos, que nós fomos criados simples e ignorantes, e que nós temos ainda um longo caminho a percorrer rumo à perfeição, e que para iluminarmos este caminho, nós temos que fazer o nosso melhor, fazer aquilo que está ao nosso alcance, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então o Dr. Bezerra nos mostra que nós temos que utilizar os nossos talentos, nós temos que usar os talentos, que eles são as nossas ferramentas para a construção de um mundo melhor, para nós nos tornarmos melhor. Então olha só que profunda essa reflexão. Não é nos pedido muito, é para fazermos aquilo que está dentro da nossa capacidade, fazermos aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, o que significa ter o coração puro? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Ter o coração puro é não dar abrigo às paixões inferiores, tais como o ódio, a inveja, o orgulho, a maledicência. Porque essas paixões inferiores, elas nos turvam a visão espiritual. E a visão espiritual, ela não ocorre com os olhos da carne. A visão espiritual ocorre com os olhos da alma. A alma é que traz em si mesma o princípio luminoso. Mas esta visão, ela é enfraquecida, né, pelas nossas imperfeições. Então o homem, no estágio de evolução em que ele se encontra, não pode conhecer a natureza de Deus. Pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos,
porque os nossos sentidos, eles são materiais e é impossível conceber a Deus materialmente. Então, para compreendermos Deus, nos falta um sentido, e esse sentido, ele só é adquirido com a completa depuração do espírito. Então, nós temos que limpar o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, porque o espírito é o seu próprio farol luminescente. Então, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, a nossa consciência pura é envolvida por essas camadas de impureza. No espírito puro, essa visão espiritual se apresenta com todo o seu poder, mas no espírito inferior, ela é enfraquecida. Mas nós temos que ter consciência que nós somos luz, que nós somos a manifestação do amor divino e que nós temos que nos livrar das imperfeições e fazer brilhar a nossa luz interior. Este é o nosso esquema evolutivo. E alcançando a pureza, nós conseguiremos não ver Deus, mas refletir plenamente em ações a vontade dele. E para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho de uma psicografia de Chico Xavier, onde ele fala o seguinte, que estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto Jesus com tanta pureza na própria alma. Então, nessa psicografia, Emmanuel nos lembra que Jesus, embora na terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então eu fiz um pequeno resumo e Emmanuel diz que Jesus via Deus no coração feminino de Maria de Magdala, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Jesus via Deus no espírito atribulado de Simão Pedro, pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Jesus via Deus na alma inquieta de Judas, do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Jesus via Deus no espírito atormentado de Saulo de Tarso e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. E termina dizendo: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então eu gostaria de encerrar, este capítulo, o ensinamento deste capítulo, lançando um desafio a vocês. Vamos tentar ver Deus em todas as situações que nós enfrentarmos no nosso dia a dia. Vamos tentar ver Deus em todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho. E assim nós vamos nos preparando
para as vibrações. Temos alguma dúvida? Dá tempo, não tem dúvida? Tá bom. Então vamos nos preparando para as vibrações do Evangelho. Lembrando que este momento das vibrações, nós vamos doar todo o nosso amor, aquilo que nós temos de melhor, recordando o ensinamento do Dr. Bezerra de Menezes, e nós vamos doando o nosso amor, aquilo que nós temos de melhor para o nosso planeta, para todos os nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados que estão envolvidos com o nosso planeta. E vamos assim exercitando essa doação de amor, nós vamos exercitando os ensinamentos que nós acabamos de receber do Evangelho. Então, para doarmos este amor, vamos sentar de forma confortável, descruzar pernas e braços, fechar os olhos, serenarmos o nosso espírito e elevarmos o nosso pensamento até o Mestre Jesus e convidarmos a fraternidade responsável pela coleta das vibrações e vibrarmos. Vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os países que estejam em guerras, em conflitos, catástrofes. Vamos vibrar por um país onde não existam fronteiras, onde a prática do amor seja a prática comum. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, por todos os seus dirigentes, que as suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da Terra, por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos vibrar por esta casa de oração, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, para todos aqueles que contraíram o Covid. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vamos fazer uma vibração muito especial para todos os trabalhadores da área da saúde, para todos os trabalhadores que estão envolvidos com a saúde. Vamos vibrar por todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas. Vibremos por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas e os filhos problemas. Vamos vibrar por toda a juventude dependente de drogas. Vibramos especialmente ao nosso lar, aos nossos parentes, nossos vizinhos, amigos e supostos inimigos. Vamos pedir também pela fluidificação da água que vocês colocaram no início do Evangelho, pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, pelos nomes colocados nas redes sociais, que Jesus possa atender a todos eles, pela cúpula de proteção da nossa casa, e vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Agora vamos nos preparando para o encerramento e vamos nos preparando para o passe coletivo, lembrando que ele é uma das formas que
que no centro espírita nós recarregamos as nossas energias, o que nos permite manter o adequado equilíbrio físico e espiritual. E assim, certamente nos sentindo bem melhores do que no início do Evangelho, vamos nos preparar para receber os fluidos finos, santificantes, fornecidos neste imenso reservatório terrestre por nosso Pai. Para tanto, é necessário fecharmos os nossos olhos, deixarmos o nosso espírito se aproximar do Mestre Jesus e levantarmos nossos braços como antenas poderosas, quando já estamos sentindo uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando nossa aura, movimentando e fortificando os nossos chakras, coronário, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. É o suficiente. Podemos baixar os nossos braços, pois já estamos plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes. Convidamos agora os doutores espirituais que aqui se encontram, para que façam a fluidificação das águas, transformando esses fluidos em remédios e colocando-os em todas as jarras desta casa, em todas as caixas d'água desta rua, deste bairro, desta cidade, deste país, deste planeta, para que possamos sempre dispor dos adequados remédios para os nossos males físicos e espirituais. E assim, Pai, agradecemos por mais esses momentos de luz e amor que tivemos, orientados e assistidos por nossos mentores e todas as fraternidades que aqui se encontram. Pedimos assim permissão para encerrarmos o Evangelho da noite de hoje com a oração do perdão. Não poderia ser outra oração, porque não há coração puro sem perdão. Então, para que a gente possa fazer essa limpeza no nosso coração, nós temos que perdoar e pedir perdão. Perdoo e peço perdão livre, permanente e plenamente a todos aqueles em que qualquer época me prejudicaram ou prejudiquei, e os abençoo sempre que vêm ao meu pensamento. Deixo o passado passar e dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nessa atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todas as negatividades. Dia após dia, fico consciente do amor divino e tudo o que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina e permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser. E então descanso nos braços imutáveis da paz divina. Graças a Deus. E assim, com muita gratidão, que eu me despeço de vocês, da companhia de vocês. A casa também agradece pelas doações, das cestas básicas, da campanha de Natal, tanto para as crianças quanto para os idosos. Que vocês tenham uma excelente noite. Graças a Deus, gratidão a todos. Beijos.